pessoal, graça e paz da parte de Deus esteja com você, sua casa e com a sua família. Hoje o assunto é sobre a pessoa de Zaqueu. Por muitas vezes já ouvimos dizer que esse homem era ladrão, que ele roubava as pessoas, que ele defraudava as pessoas, que ele desviava os impostos, porque a riqueza dele era baseada na injustiça. Há muitos textos, há muitas pessoas que pegam esse homem para declará-lo publicamente que ele era um ladrão. E ao entrar Jesus em sua casa, dizem que Zaqueu se converteu e quando o evangelho entrou no seu coração, ele estava disposto a entregar 4 vezes mais, porque ele sabia que não era dele. O problema é a leitura, é a exegese do texto. O problema é entender a hermenêutica da história de Zaqueu. Capítulo 19 de Lucas, Evangelho de Lucas diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos. Então, pega essa palavra publicano, porque lá nos dias de João Batista, nós vamos dizer que Zaqueu já havia se convertido fazia muito tempo. Vai dizer que ele era chefe dos publicanos e era rico. Atenção. 3. E procurava ver quem era Jesus. Quem despertou em Zaqueu a curiosidade de conhecer Jesus? Não sei se você sabe, mas Zaqueu já amava a palavra. Zaqueu já amava a doutrina. Zaqueu já amava a lei, a Torá, a doutrina base dos hebreus. Então isso é algo muito forte. E quando João Batista ainda pregava no deserto, ali nas redondezas do Rio Jordão, Zaqueu já vinha com os publicanos ouvir João Batista, já fazia muito tempo. Então é possível que Zaqueu tenha visto ou ouvido quando João Batista disse: Eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou talvez naquele culto ele não estava, por isso que o texto vai dizer que Zaqueu queria saber quem era Jesus. Então, lendo o texto assim, versículo 4: E correndo adiante, subiu um sicômoro para ver, porque havia de passar por ali. São muitos detalhes importantes. Se você for estudar sobre o profeta boiadeiro chamado Amós, você vai ver que Amós, ele foi para a terra de Jericó, e o livro de Crônicas vai dizer que Jericó era a terra da palmeira. Havia muitas palmeiras em Jericó. E o profeta Amós foi em Jericó e plantou um sicômoro. E todo mundo questionou na sua época por que está plantando um sicômoro aí, só que ninguém entendia a fé do profeta, que um dia aquele sicômoro seria um instrumento, um ponto de encontro entre Zaqueu e o seu Salvador. Então, as obras que você faz hoje, talvez você não tenha ideia que amanhã pessoas vão se converter. O nosso problema é querer plantar a semente hoje e colher o fruto hoje. E muitas sementes nós estamos plantando hoje, nossos filhos, nossos netos é que vão desfrutar dos frutos dessa grande árvore que vai crescer. E nos dias de Amós, ele plantou o sicômoro lá. Todo mundo questionou, mas ninguém mexeu. E lá na frente, aquele sicômoro foi usado para que Zaqueu pudesse subir nele para poder encontrar com o Senhor Jesus. Versículo 5 diz assim: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, até parece que Jesus procurava alguma coisa, porque ninguém anda olhando para cima sem que nada acima te chame a atenção. Então, alguma coisa chamou a atenção de Jesus. Quem sabe Jesus não estava procurando o sicômoro que Amós plantou. Diz assim no 5: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa. Aqui está um detalhe muito importante. Zaqueu, desce depressa. Ou seja, estou passando, não vou esperar o seu tempo, não vou esperar a tua hora, não vou esperar quando você quiser. Aqui está um detalhe muito importante que nós precisamos enfatizar na vida de muitas pessoas, em que eles querem se encontrar com Jesus, até estão buscando Jesus, mas é no tempo deles. É na ocasião deles, é quando eles querem. Tenho algo a te dizer nesse dia de hoje. Desce e desce depressa, porque Jesus não vai esperar o seu tempo. Ele está passando. Se você descer, ele entra, ele convém pousar em tua casa. Mas se você não descer, Jesus passa, porque Jesus não vai aguardar o seu tempo, a sua hora, quando você quiser. É do jeito dele, da forma dele, da maneira que ele quer como realidade. Então, o que foi que ele disse? Zaqueu desce e desce depressa. Aí ele falou o quê? Porque hoje me convém pousar em tua casa.
E apressando Zaqueu, desceu. Que lindo isso daqui. Ele não questionou, ele não falou, calma, deixa eu trabalhar, deixa eu concluir meu trabalho. Não, ele desceu depressa, porque o encontro com Jesus era mais importante que qualquer outra coisa na sua vida. E recebeu-o alegremente. E vendo-o todos, murmuraram, dizendo que Jesus entrara para se hospedar a um homem pecador. Aí eles pegam esse texto para dizer que Zaqueu era pecador. Mas em qual momento o texto fala qual o pecado de Zaqueu? Não fala. Versículo de número 8 diz assim: levantando-se Zaqueu, então Jesus disse, desce depressa. E agora diz, levantando-se Zaqueu. Quer dizer que Jesus nunca vai autorizar você se levantar diante dele se você primeiro não descer. Tem muita gente querendo se colocar de pé, mas não quer sentar para aprender. Eles querem ensinar, mas não querem aprender. Querem pregar, mas não querem ser discipulados. Eles querem pastorear, mas não querem ser pastoreados. Isso aqui é algo violento. Jesus não vai autorizar você se levantar se você não sentar para aprender. E aí é que entra os questionadores. As pessoas que não sabem dar glória a Deus, porque Deus está honrando o irmão, e eles querem também aparecer, querem questionar. Eles não sabem entrar numa aula como essa e glorificar o nome de Jesus. Eles querem entrar para questionar, porque eles querem mostrar que eles sabem, eles querem mostrar que você está errado, querem mostrar que os seus pontos de vista não estão corretos. Só que eles não têm argumento bíblico, porque eles tentam buscar mentira numa palavra que é a verdade. E é por isso que nem vale a pena dar ouvido para alguma dessas pessoas, porque eles querem provar que Zaqueu era ladrão, se o texto não diz que Zaqueu é ladrão. Jesus não chamou Zaqueu de ladrão. Versículo 8 diz assim: levantando-se Zaqueu disse, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Isso aqui é a maior glória. Porque chegou um rapaz rico também diante de Jesus e falou, Senhor, qual o grande mandamento? O Senhor falou, amarás o Senhor teu Deus, o teu próximo a ti mesmo. E o jovem rico falou, eis que tenho observado tudo isso desde a minha juventude. Jesus falou, ótimo, cumpre eles e verá. Aí o rapaz falou assim, mas o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Cristo falou, pega o que tens, dá aos pobres e segue-me, e alcançarás um tesouro no céu. E isso entristeceu o coração do jovem rico. Por quê? Porque ele ficaria sem a sua riqueza? Não, porque Jesus disse, investe nos pobres. Sabe o que é isso? Investe em quem não tem nenhuma probabilidade de retorno a você. E se você ler o livro de Isaías, capítulo 61, vai dizer que Jesus veio para pregar o evangelho aos pobres. Então, quando Zaqueu falou aqui, eis que eu dou aos pobres, olha o versículo 8, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ele não deu tudo, porque ele tinha sua família, ele tinha sua realidade de vida, mas ele falou, Senhor, metade disso daqui é luxo, eu não preciso. Aí é que tá, eles pegam esse texto, aí Zaqueu falou o quê? Eis que eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa defraudei alguém, eu dou 4 vezes mais. Atenção, se você olhar a língua portuguesa e o grego está certinho, Zaqueu falou o quê? Jesus não questionou, Zaqueu devolva, não. Jesus falou, me convém pousar em sua casa. Aí ele falou, Senhor, hoje, só porque o Senhor veio aqui, vou fazer uma obra caridosa, vou dar metade do que eu tenho aos pobres. E se eu roubei alguém, se eu errei nas minhas contas, se é uma condição e não uma afirmação. É a mesma condição de João, se andarmos na luz como ele na luz está, e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, 1 João 7, se andarmos na luz, se é uma condição. Em nenhum momento Zaqueu falou, eu roubei, eu defraudei. Senhor, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, que coisa linda, eu restituo 4 vezes mais agora. Pode ver que Jesus não questionou. Versículo 9, disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação. Só que salvação é ele mesmo, porque Jesus, Yeshua, quer dizer o Salvador, que é uma conjugação de Osés e Josué também, porque Oséias é o Senhor salva, Josué capitão da salvação e Jesus o Salvador. Por isso que João falou, no princípio era o verbo, porque eu não tenho como conjugar eu Rafael, tu Rafael, nós Rafaels, mas eu tenho como conjugar eu salvo, tu salva, nós salvamos. Então quando João falou, no princípio era o verbo, é porque Jesus é o Salvador. Então isso é algo muito forte, quando ele falou, hoje a salvação chegou, quer dizer, eu cheguei aqui, Zaqueu.
Eu sei quem você é. As pessoas estão acusando você. As pessoas estão humilhando você. Você foi alvo de chacota na sua juventude, porque você é pequeno. Você alcançou um grande cargo. Você é pequeno, Zaqueu. Por isso que você quis subir naquela árvore. É porque só assim, na sua cabeça, você pensou que você seria visto em uma alta posição. Mas a Bíblia diz que Jesus ainda veio para os pequeninos da casa de Israel. Então desça do sicômoro, você que me ouve hoje. Jesus não precisa que você esteja em grandes níveis para ele poder te encontrar. Continue sendo um Zaqueu, continue sendo quem você é. Porque o texto não dá base para dizer que Zaqueu foi ladrão. Ele falou, se eu roubei. E Cristo falou, hoje a salvação chegou nessa casa, pois também você é filho de Abraão. E ouvindo ele essas coisas, tá vendo? Ele prosseguiu e contou uma parábola aos que estavam aí. Agora, se você ler comigo o capítulo 3 de Lucas, no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 3, quando João Batista pregava, olha o que diz aí. Capítulo 3 de Lucas, João vinha pregando no 7, produzia, pois, frutos de arrependimento. No 8, ele falou, também está posto o machado. No 9, a multidão, versículo 10, a multidão interrogava, dizendo, que faremos, pois? Então, quando João pregava, a multidão que estava ali dizia, que faremos, pois? Versículo 11, respondendo ele disse, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça dessa maneira. Olha o que Jesus disse, olha o que João Batista já vinha pregando a obra caridosa aos pobres. E Zaqueu já estava se atentando nisso fazia tempo. Jesus disse, se você tem 2 túnicas, dá uma a quem não tem. Zaqueu falou, Senhor, eu dou metade dos meus bens hoje aos pobres. O que eram os bens de Zaqueu? As vestes, a comida, a riqueza, que João já vinha pregando. Versículo 12, 3:12 de Lucas. E chegando também os publicanos, Zaqueu era o chefe dos publicanos. E o texto vai dizer que chegaram-se os publicanos, no 12, para serem batizados. Isso aqui é coisa linda. E disseram a João Batista, mestre, que devemos fazer? No 13, João falou, não peçais mais do que vos é ordenado. Zaqueu ouviu isso aqui, por isso que ele falou, Senhor, se eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais, porque ele havia ouvido a mensagem de João Batista. E João dizia, não cobre mais do que é justo de ninguém. Por isso Zaqueu falou, Senhor, se eu tenho cobrado, se eu defraudei alguém, pode ver meus documentos aqui agora, eu restituo 4 vezes mais. E vinha também alguns soldados que estavam lá e outras pessoas do povo. Então, amado, isso é algo lindo. Quando você tem o compêndio da Bíblia por completo, quando você tem uma hermenêutica da história e não só uma exegese do capítulo, o seu entendimento é muito maior. Então, Lucas, capítulo 3, 12 e 12, 13, vem provando que Zaqueu, junto com os publicanos, que ele era o chefe, já vinha ouvindo a mensagem, não roubeis, não roubeis, não roubeis. Não cobre mais do que é digno. Então, quando Jesus disse, hoje a salvação chegou nessa casa, é porque Zaqueu já vinha ouvindo a mensagem de João Batista. E João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ficou no coração de João, no coração de Zaqueu. Se João já é aquele homem, quem é esse Cordeiro? Quem é esse Jesus? E no momento em que Zaqueu subiu naquele sicômoro, Jesus disse, desce depressa, porque eu preciso entrar na casa de um filho de Abraão. Com isso, deixo hoje essa mensagem no seu coração. Zaqueu nunca foi ladrão. Então, concluindo essa mensagem, aplicando agora um devocional na sua vida, as pessoas podem falar o que quiser de você. As pessoas podem te acusar do que for. Mantenha o teu padrão. Continue sendo Zaqueu, porque em breve você ouvirá uma mensagem, desce depressa. E quando você ouvir, desce e desce depressa, porque Jesus está chegando na tua casa. Deus te abençoe e fique na paz. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço.